Bom, boa tarde, pessoal. O tema que eu escolhi essa semana para conversar com vocês foi sobre o poder de tomada de decisão. O quanto é importante na vida nós estarmos prontos para tomarmos decisões. Elas podem ser que sejam para coisas a longo prazo, mas de vez em quando, na vida, ela nos coloca em situação de que devemos de resolver alguma coisa naquela hora. É urgente, temos que definir qual caminho seguir. Para isso eu vou contar uma história que para mim foi muito marcante na minha vida, uma história de sobrevivência, uma história de luta, uma história de fé, uma história de competência e uma história de decisão. É a história do jornalista Rafael Marques, da Rádio Globo, querido e amigo meu, desde a época que eu trabalhei no Fluminense Futebol Clube, no começo dos anos 2001, 2002, nós passamos a ter uma convivência, ele como jornalista e eu como médico do Fluminense. Ficamos amigos, assim como, graças a Deus, eu pude construir na minha vida amizade com vários colegas da imprensa, amizades que até hoje, mesmo afastado, mesmo longe, persistem. A minha história começa no dia 12 de outubro de 2012, uma sexta-feira. Para o personagem principal, Rafael Marques, já tinha começado no começo da semana, ao qual ele ia apresentar um quadro gripal, ele estava de férias, já numa pelada de futebol, de amigos, ele foi um pouco gripado, um pouco resfriado, aquela coisa normal, mas durante a semana a coisa agravou. Ele foi internado em Bom Sucesso, com um quadro de pneumonia, e até aí, um paciente jovem, na época com 33 anos, pelo que eu me recordo, o quadro evoluiu muito mal. E a história chega para mim na tarde do dia 12 de outubro com uma ligação do Heraldo Leite. Heraldo me liga e fala: Michel, não sei se você sabe, o Rafa está internado em Bom Sucesso e parece que a coisa não está bem, a gente precisa tirar ele de lá porque não há recursos suficientes para a gente poder tratá-lo. Até aí, sem ter a noção da gravidade, eu falo, claro, né? Se é grave, nós vamos evidentemente trabalhar para isso. E aí eu ligo para Patrícia Prata, que é uma pessoa que trabalha na Redditor, na época no Copador, é uma pessoa sensacional, é um anjo naquela instituição, uma pessoa que veio para ajudar e é uma das pessoas mais competentes, e ela muito prontamente, ao entender que a gente estava precisando uma vaga de CTI para um jovem, ela rapidamente foi e disponibilizou essa vaga para mim. Eu liguei para o Heraldo e falei: Heraldo, temos a vaga. Ele me volta e diz o seguinte: olha, parece que o quadro é grave e que não querem, não podem, enfim, a posição local da Casa de Saúde de Bom Sucesso era de não transferir o Rafael. Eu, aí então, afastado, falei: bom, ok, vamos aguardar, né? Às 8 horas da noite me liga o Gilmar Ferreira, outro jornalista, na época comandava a Rádio Globo, e uma pessoa que a gente sempre se relacionou, mas não éramos próximos, né? E ele teve uma decisão de me ligar e falar: Michel, eu tô sentindo uma coisa esquisita, não tô satisfeito. Começou a me sondar e eu na mesma hora percebi e falei: você quer que eu vá lá? Ele falou: seria maravilhoso. Eu falei: com certeza eu vou lá. Era uma sexta-feira à noite, eu liguei para o Pedrão, que é um amigo nosso de família, na época motorista de praça, que na mesma hora falou: tô indo aí te pegar. Fomos para lá. Liguei para o Luiz Fernando Simvulides. Afinal de contas, eu sou ortopedista, médico, conheço muita coisa, mas havia necessidade de ter uma pessoa, um intensivista, uma pessoa que domina casos graves comigo, né? Natural. Liguei para o Simvulide, pessoa próxima, de relacionamento dentro de hospital, hospital samaritano, enfim, hospitais que nós militávamos. Na mesma hora ele falou: vou com você. Pegamos, isso era uma sexta-feira à noite, véspera de feriado, né? E fomos para o hospital. Quando entramos no CTI, o cenário era assustador. O Rafael estava indo a óbito. Ele estava saturando 55. Olha, vocês estão ouvindo aí hoje, nessa fase da pandemia, todo mundo dizer: olha o oxímetro, pô, se cai de 94 é complicado, ou sai 92, ou tem que falar com o médico. O cara estava saturando 55, taquicárdico, pulsação 160, completamente sem equilíbrio. A gente viu que o quadro era grave. E aí veio
a necessidade de uma decisão, que era, vamos tirá-lo daqui com o risco dele não suportar esse transporte. A minha decisão, e a do Luiz Fernando Sinvolide, foi vamos, porque aqui a previsão que nós temos é desastrosa. Tirando ele daqui, num hospital com mais recursos, né? Na verdade, a diferença não era a qualidade, sim recursos que o Copador tinha em relação comparativa à Casa de Saúde Bom Sucesso, isso em 2012, a necessidade de retirada se tornou, ao meu ver, fundamental. Eu chamei a Michele, esposa do Rafael, e falei, a gente tem que tomar uma decisão, a nossa decisão é de tirá-lo ele daqui, e a gente precisa da sua autorização, e ela também teve que decidir. Então reparem só, antes de falar dessa transferência, decidiu aí o Heraldo Leite me ligar, a Patrícia Prata conseguir a vaga, o Gilmar Ferreira me ligar novamente à noite, eu ir para o hospital, chamar o Sinvolide e tomarmos uma decisão que poderia ter sido com outro desfecho. Liguei para o Gilmar e falei, posso conduzi-lo da melhor forma que eu conheço, posso chamar a melhor ambulância que eu tenho? O Gilmar prontamente falou, a Rádio Globo deu carta verde para você salvar a vida desse rapaz. Ótimo, vamos lá. Liguei para então um setor de ambulância que eu conhecia na época, muito bom, com um colega muito bom, fornecida pelo Hospital Samaritano, todo um conjunto visando única e exclusivamente tirar o Rafael dessa situação que para mim iria ter um desfecho naquela madrugada, um desfecho trágico naquela madrugada para um rapaz de 33 anos de idade. A ambulância chegou, foi praticamente 1 a 2 horas para conseguir simplesmente se preparar o Rafael para essa transferência. Ela se deu de ambulância, isso já era por volta de meia-noite, do dia 12 para o dia 13. Ele chegou no Copador em estado gravíssimo. O que se passou a partir daí foram sucessões de complicações referentes a um pulmão que estava completamente tomado, o paciente em sepsis. Vou fazer um resumo. Rafael ficou aproximadamente 2 meses em coma no CTI. 2 meses. O Rafael ficou internado até o final de junho do ano de 2013. Foi uma internação de 8, 9 meses, uma internação longuíssima. Ele teve todas as complicações que alguém pode ter diante de um quadro desse. Ele teve, se eu não me engano, 5 paradas cardiorrespiratórias, hemotórax, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, insuficiência pancreática, hemorragia cerebral, septicemia, infecção generalizada por pelo menos 6 micro-organismos diferentes, incluindo infecções por anaeróbicos, infecções por fungos, tudo isso foi. E aí entra uma coisa muito clara, que não é só competência, é a decisão que uma pessoa que trabalha em CTI como o Dr. Luiz Fernando Sinvolide e sua equipe, junto com o Dr. Daniel Coutrin e com o Alessandro Cossenza, pessoas absolutamente do ramo, que conhecem, que sabem que se não tomarem decisões naquela hora, a coisa não vai andar. E em diversos momentos eu vi o Luiz Fernando na beira do leito, vendo o Rafael em situação trágica e pensando, o que eu vou fazer a mais agora? E ele sempre encontrava alguma coisa, seja mexendo em medicação, seja mexendo em pressão respiratória, seja mexendo com um monte de coisas que talvez não fossem, naquele momento, claramente conhecidas, porque você precisou sair, o caso dele era tão fora do prumo, que você precisou sair do prumo também, você precisou abrir a caixinha e falar, o que eu vou fazer para salvar esse rapaz? Por várias vezes nós chamamos a família e preparamos eventualmente para um desfecho trágico, mas sempre quando a gente achava, ele respirava e ia. Até que um determinado dia ele abriu os olhos. O Luiz Fernando viu e me ligou, Michel, o rapaz abriu os olhos. O que a gente teve? O Rafael com 2 meses, parado. Ele não conseguia se mexer. Claro, imobilizado, por mais que tenha sido feito fisioterapia há 2 meses, sem massa muscular, sem capacidade de movimento, com a tonalidade da cor totalmente alterada pelos antibióticos e antifúngicos que foram utilizados. Eu me lembro que uma vez fui visitar o Rafael e ele queria simplesmente o óculos dele. Demoramos meia hora para ele conseguir se comunicar e mostrar que ele queria o óculos dele.
tal dificuldade. Esse menino sofreu de fisioterapia, de tratamento de escara. Foi uma perseverança tão grande, cercada por fé de todos os amigos, todas as pessoas que participaram disso, que participaram rezando, que participaram de alguma forma dando seu apoio à família, e quando o Rafael precisou depois também. Então, assim, Rafael acabou saindo do hospital em junho, passou por ainda muito tempo de recuperação em casa, fisioterapia, momentos de ansiedade, momentos característicos de pessoas que ficam em tempos prolongados em coma. Mas o Rafael, ele não somente viveu, como ele trabalha, e teve uma filha depois disso, mais uma filhinha que ele teve depois de tudo isso. Então, na verdade, não se salvou uma vida, se salvaram 2 vidas, a dele e de quem veio depois. É por isso que o Talmud fala que aquele que salva uma vida, salva todo mundo, porque a gente nunca sabe o que aquela vida vai gerar. E por que a vida do Rafael foi salva? Porque uma série de pessoas ligadas a ele resolveram tomar decisões. Ninguém hesitou. Heraldo não hesitou, Patrícia Prata não hesitou, Gilmar Ferreira não hesitou. Não era pessoa próxima, como eu falei, se tornou, evidentemente, um querido amigo, mas não era uma pessoa próxima. Ele resolveu, eu resolvi ir, Luiz Fernando resolveu ir comigo, e todos nós tomamos a decisão na hora de, mesmo sabendo dos riscos, o quanto era importante a gente fazer aquela transferência que acabou salvando uma vida. Vale a pena dizer e lembrar que muitos dos médicos, enfermeiros e pessoas que trabalhavam no Copa d'Or na época não acreditavam, eventualmente, que ele poderia sair disso em determinados momentos. Tal grave era o quadro dele. Essas pessoas foram a ele na alta e agradeceram a ele, mostraram: Rafa, muito obrigado, você ensinou pra gente que nós não podemos desistir, nós temos que tomar decisões e nós temos que lutar até o fim. A história do Rafael ela é muito importante para mim, porque eu fiz parte dessa cadeia de pessoas que tomaram decisões, e quando você toma uma decisão que salva a vida de uma pessoa, que ainda por cima tem uma filha depois, e que tem uma esposa, e que tem uma outra filha, e que tem todo um mundo ao redor dele, realmente é uma coisa que te traz um vínculo emocional com essa pessoa que é eterno. Rafael é um querido amigo, uma pessoa que antes de eu vir morar aqui fora nós nos encontramos, uma pessoa que eu torço, é um excepcional profissional, um dos melhores comunicadores. Numa sessão clínica que ele foi convidado no Hospital Copa Star para contar o caso deles, fizemos uma sessão clínica com a participação do Dr. Luiz Fernando Simvolides, com a minha participação, com a Patrícia Prata estava lá, direção do hospital, e o Rafael. E o Rafael teve a oportunidade de contar como foi tudo que ele vivenciou, como foi o coma que ele vivenciou, tudo o que aconteceu, como ele acordou, o que ele lembra, o que ele não lembra, e tudo que ele passou. E foi aplaudido de pé por todas as pessoas, porque é muito humano para nós médicos ouvirmos o que o paciente vai nos contar. Então, lembrem o seguinte, eu estou contando essa história primeiro porque é a primeira vez que eu conto, eu poderia contá-la em 1 hora, eu estou contando aqui em menos de 15 minutos. Mas ela tem um significado muito grande para passar dentro da temática que eu falei essa semana, que é tomada de decisão. Porque se qualquer uma dessas pessoas nessa cadeia, se o Gilmar não tivesse tomado a decisão de me ligar, se o Heraldo não tivesse tomado a decisão de pedir aquela vaga, se eu não tivesse tomado a decisão junto com o Luiz Fernando e junto com a Michele, o Rafa não estaria aí. Então, se qualquer um de nós tivesse hesitado, ele não estaria aí, não teria tido uma filha e teria sido uma vida perdida. Então, a mensagem para vocês é: acreditem, treinem tomada de decisão. Vocês podem treinar. Eu sei que de vez em quando é difícil, mas a tomada de decisão nada mais é do que uma coisa a ser repetida. Você se acostuma. E não pense que todas as decisões que vocês vão tomar serão certas. Nós somos seres humanos. Mas eu digo o seguinte: tomar decisões, você tem uma boa chance de acertar. Se você hesita, a coisa vai mal. Por isso que eu contei a história do Capitão Sully essa semana, num post, mostrando que um piloto de avião teve 3 opções e ele tinha que decidir por uma. Baseado no quê? Na experiência dele, claro. Baseado no que ele acredita. Mas ele tinha 3 possibilidades: Volta para a Guardia, Tetereboro e pousar no Rio. E ele pousou no Rio e salvou 150 vidas que não teriam sido salvas com qualquer outra das opções. Mesma coisa vale para o Rafael. Ele foi salvo por N motivos. Competência, fé, energia positiva, mas para tudo isso poder ser levado adiante,
pessoas, seres humanos, tiveram que tomar decisões e muitas delas difíceis. É isso que eu tinha para falar para vocês. Tenham ótimo final de semana. Tudo de bom. Beijo.